Boa noite a todos que nos acompanham aqui presencialmente. É uma alegria poder voltar aqui a esse lugar para juntos podermos contemplar o Senhor através da meditação da Palavra de Deus. É sempre uma alegria poder estar aqui nessas condições. E hoje iremos mais uma vez e mais uma oportunidade contemplar um pouquinho do Senhor através da meditação bíblica. E qual será a pergunta para hoje? Os irmãos já podem perceber que as apresentações, elas giram em torno de uma pergunta, e perceberam aí que a gente tem uma tendência assim de apresentar sermões baseados em uma pergunta, ou perguntas. Porque as perguntas eu entendo que elas nos fazem querer estar mais perto de quem pode nos responder. Se reconhecermos que a Bíblia é a revelação plena da palavra, nós vamos entender e aceitar que a Bíblia tem as respostas para todas as nossas perguntas. Se porventura existe ainda alguma pergunta que você ainda não encontrou resposta, dos dois ou você ainda não estudou o suficiente, ou aquela resposta Deus achou por bem não ainda apresentar. Mas todas as respostas para todos os nossos questionamentos está aqui contido na revelação impressa. Para isso, nós vamos fazer uma breve oração, porque antes da pergunta, temos que observar algumas respostas, alguma certeza, né? E essa certeza nós vamos ver aqui no livro a partir do livro de Salmo. Salmo 121, se você puder abrir aí para meditarmos. Começarmos aqui as nossas explanações. Eu quero também saudar as pessoas que estarão nos acompanhando em momento posterior a essa mensagem, a transmissão, a gravação dessa mensagem, que você possa ser ricamente abençoado quando estiver tendo contato com essa mensagem. Que o Deus que está nos contemplando, a graça de estarmos vivos para meditarmos aqui, possa alcançar o coração daqueles que estão nos acompanhando de casa também. Amém? Então, antes da pergunta, vamos partir de um princípio de certeza. E a certeza nós vamos encontrar aí no Salmo 121. Todos acharam? Amém. Amém. Vou me curvar aqui em reverência ao texto sagrado e à majestade do céu. Senhor, eis aqui uma porção do teu povo. Ó Deus, nessa hora aqui, que estamos com a tua palavra aberta, queremos, ó Pai, humildemente suplicar que fale conosco. Nos ajude, ó Deus, a aproveitar esse momento que teremos aqui, para sermos, ó Pai, impactados pela influência do teu Santo Espírito. Não permita, ó Deus, que nada venha tirar a nossa atenção do céu nessa hora. Porque quando a palavra está aberta, o céu se abre diante de nós e temos aqui um contato direto com o Senhor. Por isso, dá-nos a bênção da tua companhia, hoje e sempre, em especial nesse momento que iremos explanar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 121. Vamos ler 4 versos, inicialmente. E assim nos diz o texto. É um texto conhecido, cantado, apresentado por alguns autores, intérpretes, na forma de canção, e diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Já não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, ou não cochilará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Amém? Ele termina aqui dizendo que Deus é o guarda de Israel. E eu parti desse princípio aqui, o guarda de Israel. Mas no verso 1 ele afirma, não é, que ele está elevando os seus olhos para os montes, porque ele tem a convicção que é de lá que vem o seu socorro. Percebe que não é uma pergunta, elevo meus olhos para o monte, é de lá que vem meu socorro? Não, ele está fazendo uma afirmação, eu elevo meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. No verso 2 ele também afirma que o seu socorro vem do Senhor. E não é qualquer Senhor,
É o Senhor que fez o céu e a terra. Então é o Senhor dos exércitos, o Senhor, o Deus de Israel. No verso 3 também, ele continua afirmando que esse Deus, esse Senhor, não deixará que o seu pé vacile aquele que te guarda. E o verso 4 diz que, eis que não dormirá, não cochilará, quem? O guarda de Israel. Então Davi está nos dizendo assim que Deus, o Deus de Israel, é o guarda da nação, é o guarda de Israel, é o Senhor. Então a despeito das perguntas, dos questionamentos, a certeza que temos é que o Senhor é o guarda de Israel, o guarda de seu povo. Amém? Isso tem que ficar claro. Irmãos, e por falar em guarda, né, guarda de Israel é o Senhor. Mas por falar em guarda, eu me lembrei de uma greve dos PMs que aconteceu aqui há algum tempo, lembra? Um tempo considerável de greve de PMs, e foi terrível. Eu me lembro que eu saía de casa para trabalhar, de moto, e eu não tinha outro destino no seu trabalho, eu ia bem rápido, por quê? Porque a bandidagem estava solta, os PMs estavam exercendo o seu direito de greve, se isentou, né, de exercer a sua função, a bandidagem estava solta, os policiais estavam de greve e causou muito terror na cidade. Lembra dessa situação? Então eu me lembro disso, que eu ia para casa, tanto eu voltava de casa do trabalho, como do trabalho para casa, rápido, sem passar em lugar nenhum. Por quê? Porque a cidade estava desguarnecida, estava sem guarda. E aí interessante que quando acabou a greve, acabou a greve, os policiais voltaram, ativa, a cidade voltou a ter uma certa segurança. E aí eu me lembro que eu estava passando no centro, o pessoal já tinha voltado, ativa, e aí tinha 2 guardas lá, numa esquina lá do centro. E aí quando eu olhei para aqueles meninos lá fardados, os policiais, me veio uma sensação tão gostosa, tão agradável, de saber que mesmo que a nossa segurança vem do Senhor, por saber que eles tinham voltado à ativa, né, que estavam ali, se por acaso precisasse da intervenção policial, eles estavam ali. Quando eu vi aqueles meninos lá, os guardas lá no centro, senti uma alegria, um alívio, sabe, eu passei por eles, e a minha vontade era de abraçar os guardas, e falar assim, olha, que bom que vocês estão aqui. Sinceramente, eu passei com vontade de abraçar, passei olhando, abraça ou não abraça, mas eu achei melhor naquela situação não abraçar, mas eu fiquei com vontade de abraçar os guardas ali, os PMs. Então eu silenciosamente fiz uma oração por eles, pedi a Deus pela vida deles, né, pela categoria, e segui viagem. Mas não se esqueça disso, eu senti vontade de abraçar o guarda, pelo alívio que eu senti de vê-los ali, né? Tenha isso em mente, eu senti vontade de abraçar o guarda. Na conclusão nós vamos voltar a esse ponto. Bom, nós vimos aí que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso guarda, o nosso socorro. Agora nós vamos ver o seguinte, presta atenção. A mensagem, ela é comparada, essa mensagem de hoje em especial, ela é comparada a uma fruta bem doce que a gente come. Mas assim, imagina aí uma fruta bem doce. Eu vou sugerir uma manga. Levi gosta muito de manga, Patrícia também, eu também gosto de manga. Uma manga bem doce, bem suculenta, uma manga palma. Mas aí você está chupando aquela manga bem doce, bem suculenta, se embelando todo. Mas em seguida você pega uma laranja para chupar. Tem sabor diferente ou não tem? A manga doce, suculenta. A laranja também doce, mas tem um ácido próprio, não é? Um ácido bem específico daquela espécie de fruta. Então a mensagem de hoje vai ser basicamente isso. A gente viu aqui a parte da manga, a parte do socorro do Senhor, mas a gente vai precisar entrar aqui com a laranja. Que apesar das vitaminas ser diferentes, mas todas as duas têm a sua importância. Então vamos ver aí, depois de contemplarmos essa manga, a partir aí do verso 4 do Salmo 121, vamos ver aí a parte da laranja, no livro de Isaías, no capítulo 21. Isaías, capítulo 21. Isaías, capítulo 21, tem uma pergunta.
E louvado seja Deus porque tem uma resposta também. Você já pensou se Deus só deixasse perguntas e não deixasse respostas? Isaías capítulo 21, versículo 11 e 12. Isaías 21, verso 11, diz: peso de do mar, gritam-me de Seir. Guarda, que horas são da noite? Guarda, que horas são da noite? Ele faz a pergunta duas vezes. Verso 12, disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Leram aí na Bíblia de vocês? Uma pergunta inicialmente: guarda, que horas são da noite? E essa pergunta não é uma pergunta literal, que horas são da noite? A gente poderia olhar em um relógio e dizer, mas eu quero apresentar uma aplicação espiritual. Guarda, a que horas estamos da noite dessa terra? Temos sim que reconhecer que estamos diante de uma noite de trevas do mundo, não é? Pelo que tem acontecido no mundo, e a gente não pode negar isso. Temos vivido uma noite de trevas. Então grita-se: guarda, que horas estamos da noite? Que hora é essa, espiritualmente falando? E o guarda responde, na sequência, no verso 12. Ali no comentário bíblico adventista, no volume 4, né, usando ali a metodologia, na situação de apresentar ali verso por verso, né? Ali no comentário bíblico adventista, comentando esse verso em especial, diz assim, que devemos estar preparados para responder a qualquer um que fizermos essa pergunta. Qual é a pergunta? Guarda, que horas estamos da noite? O comentário nos sugere que devemos estar preparados para responder a qualquer um que nos fizer essa pergunta. Será que saberíamos responder a essa pergunta? Que horas são da noite, espiritualmente falando? Sabe, eu entrei em contato com um colega meu, um amigo de infância, um irmão, camarada, e eu troquei algumas mensagens com ele, e foi interessante a tentativa de diálogo. E eu quero até abrir aqui um parênteses, né? Que esse irmão, esse amigo, ele teve contato com a mensagem que a gente gravou recentemente, mandou, e ele falou assim: olha, eu estou assistindo as mensagens que vocês estão colocando lá. Amém. Ou seja, a mensagem está chegando, irmãos. A mensagem está chegando. Pessoas que eu sempre convidei para ir para a igreja, ou para vir para a igreja, e sempre recusaram. Eu estou tendo notícia de que estão assistindo as mensagens. Amém. Eu fiquei tão feliz. Olha, uma pessoa muito conhecida falou assim, olha, falou o nome da pessoa e disse, olha, nós não temos internet disponível de qualidade onde a gente mora, mas quando a gente chega em um lugar que tem a internet disponível, ele quer lá acessar o canal e assistir a mensagem. Falei, que bênção, a mensagem está chegando. E isso traz até de alerta, e isso ainda está dentro do parênteses, viu? Isso nos serve de alerta em dizer que as mensagens a ser pregadas através desse púlpito, elas têm que ser de relevância para os tempos que temos vivido. Porque as pessoas estão sedentas da mensagem. Como eu disse há algum tempo atrás, se trouxermos aqui mensagens previsíveis, comuns, as pessoas que vão ter contato com a mensagem não vão sentir diferença nenhuma. Eu me lembro de uma situação em que eu trouxe um convidado aqui numa semana de oração, e aí eu fiquei a semana toda, né, tendo contato com esse vizinho, e eu consegui trazer ele aqui na semana de oração. A gente sentou e foi uma programação típica de semana de oração, né, e aí quando a gente estava voltando para casa, eu perguntei, e aí, o que você achou da mensagem? Para mim, tristeza, ele falou assim, nada que eu já não tenha lá na minha igreja. Não é? Então, para mim foi de tristeza ouvir aquilo. Não é? Ou seja, não me apresentou nada que eu já não saiba. Não é? Então, Deus espera que aqueles que ocupam esse espaço, esse lugar, esse horário, para transmitir uma mensagem, tem que ser uma mensagem que traga relevância para a vida das pessoas, porque senão se torna uma mensagem a mais. E isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade de estar aqui.
Bom, então fecho esse parênteses para dizer que os mensageiros, eles têm eu diria não só a oportunidade, mas a obrigação de trazer mensagens que sejam relevantes, porque senão a mão do Senhor pode pesar sobre os mensageiros. E seremos tratados como servos inúteis se trouxermos apenas aquilo que se espera. Bom, a minha conversa com esse meu colega, esse meu amigo, que também é um líder de igreja lá na sua congregação, e quando eu começar a contar aqui o caso, quando ele for assistir esse vídeo, ele vai se lembrar que é ele. E aí eu mandei a mensagem para ele dizendo assim: irmão, amigo, você que é um camarada de igreja, um camarada líder de uma congregação, que tem influência, uma pessoa de Bíblia, o que você está achando de tudo isso que está acontecendo no mundo? E aí eu mandei a mensagem e fiquei na expectativa da resposta, da resposta. E para minha tristeza, a resposta dele foi assim: a minha opinião em relação a tudo isso que nós estamos vivendo é que estamos no princípio das dores. Ponto. Mandei uma mensagem para ele de volta. Falei: querido, eu esperava bem mais de você. Eu esperava uma resposta mais trabalhada, mais detalhada, porque dizer que o que está acontecendo no mundo é princípio das dores, até um menino, se entrar agora na igreja, vai saber que estamos vivendo uma coisa diferente. Mas aí eu entendi que, pelo tempo que temos vivido, as pessoas têm uma dificuldade de dialogar a respeito de coisas espirituais, principalmente via mensagem. É meio chato, né, estar ali respondendo perguntas longas através de mensagem. Eu entendi aquela situação, mas eu esperava uma resposta mais trabalhada. Tanto é que eu respondi para ele assim, eu acho que ele vai lembrar desse ponto. Eu falei assim: olha, eu esperava mais de você por ser uma pessoa de influência na sua comunidade cristã. A sua comunidade cristã, ela espera mais de você em trazer respostas a perguntas que o mundo faz. Mas, como o comentário bíblico diz, nós temos que ter respostas para essa pergunta. Qual é a pergunta mesmo? Guarda, a que horas estamos da noite? Então, para isso, nós temos que ter essa resposta, mas é possível que nem todos tenhamos uma resposta ampla ou bem elaborada para essa pergunta. Por isso, nós vamos ler 3 versos bíblicos, dando um parâmetro para respondermos essa pergunta. Vamos abrir aí a Bíblia em Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10. E o verso é o 12. Tendo em mente a pergunta, que horas são da noite? Olha só o que o Senhor nos diz através da inspiração profética aí em Oséias capítulo 10, verso 12. 10, 12. Diz assim: semeais para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Segundo esse texto de Oséias, a resposta para a pergunta que oração da noite é muito clara. Que oração é tempo de buscar ao Senhor. Se houve um tempo específico de buscarmos ao Senhor, o tempo é hoje. Sabe, desde o tempo em que Adão decidiu tomar aquela decisão trágica que levou o homem a cair em pecado, temos tido essa necessidade de buscarmos ao Senhor. Desde Adão é tempo de buscar ao Senhor, mas agora eu julgo ser mais necessário ainda buscarmos ao Senhor. Sabe por quê? Porque agora não é mais o Adão, não é mais a Eva. Agora sou eu e é você. Não é verdade? Eu tinha a tendência de falar: como é que Adão pode fazer uma coisa dessa? Mas em situações oportunas eu acabo fazendo coisas piores do que a de Adão. A conduta de Adão, a decisão de Adão tem consequências eternas. Está tendo consequências eternas. As minhas decisões também têm consequências eternas.
Então não adianta eu ficar colocando a culpa em Adão e na Eva, sendo que às vezes a gente acaba cometendo piores decisões, cometendo piores escolhas do que as que eles fizeram. E Jeremias 29:13 nos diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, não é de qualquer jeito, tem que buscar ao Senhor de todo o vosso coração. Porque se não for de todo o coração, e o Senhor lê a nossa mente, lê o nosso coração, não é da forma como a gente quer, é da forma como Deus quer. O próprio Isaías, né, nós estamos vendo esse contexto, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se diz que é enquanto se pode achar, nos dá uma evidência de que vai chegar um momento que vai buscar e não vai achar, não é? Então temos que ter isso em mente, buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. A primeira pergunta, ou melhor, a primeira resposta para a nossa pergunta tema é: que oração da noite? Tempo de buscarmos ao Senhor de todo o coração. Agora vamos para a segunda resposta, 1 João 2,18. 1 João 2,18. Vamos ver o mesmo contexto de pergunta e resposta. A pergunta é a mesma: que oração da noite? Vamos ver aí o que é que João nos diz em resposta a essa pergunta. 1 João 2,18. Tenham em mente a questão da pergunta, certo? Que oração da noite, espiritualmente? A resposta através de João diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos têm feito-se anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, segundo esse texto, que oração da noite? A última hora. A última hora da face da terra. Sabe, irmãos, não há tempo a perder. Existe um ditado popular que eu acredito que todos aqui sabem. Diz assim que tempo é dinheiro. Não é isso que a gente escuta aí? Tempo é dinheiro. Eu não posso parar porque quando eu paro eu perco dinheiro. Tempo é dinheiro. Isso é o ditado popular. Mas sabe, eu procuro dizer que tempo é vida. Quando a gente perde tempo, a gente perde vida. E aí associado àquele texto que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu perco tempo, eu perco Jesus de vista. E consequentemente eu vou perder vida. E Jesus certa vez diz assim que aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. Simples assim, é uma equação muito simples. Então, não necessariamente tempo é dinheiro. A gente pode até concordar, né? Sem demagogia. Tempo, se a gente perde tempo, a gente perde dinheiro. Mas eu quero levar os irmãos a pensar além. Tempo é vida. Se a gente perde tempo, a gente perde vida. Nesse quesito, nesse contexto de não podermos perdermos tempo, por quê? Porque já é a última hora. Olha só que interessante. Jesus falou que foi preparar o que lá no céu? João 14. Foi preparar lugar. Em outras versões diz morada, né? A gente lembra do texto: credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu mesmo lhes teria dito: mas vou preparar-vos morada, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, Jesus foi preparar moradas. O Espírito Santo está aqui preparando moradores. Que associação interessante quando eu vi isso. Jesus está lá fazendo a sua parte em preparar moradas, mas o Espírito Santo está aqui preparando moradores. Não existirá nenhum morador nessas moradas que Jesus foi preparar sem que tenha sido preparado pelo Espírito Santo aqui, para ocupar essas moradas que Jesus foi preparar. Então, não podemos perder tempo, porque já é a última hora. Também dentro dessa resposta, sabe? Para você que é pai, para você que é avô, para você que é cônjuge, quando o seu pai, ou sua mãe, ou seu cônjuge diz assim: filho, não perca tempo com esse tipo de coisa. Empregue o seu tempo com coisas que edifiquem. Não fique chateado com seu pai ou com seu cônjuge, porque já é ele entende espiritualmente que já é a última hora.
e não há tempo a perder. E aí a gente fala, menino, vai fazer uma coisa que presta, não é? A gente fala assim, vai fazer uma coisa que presta, vai ler um livro que edifica a sua vida, vai escutar uma semana de oração. Hoje a gente tem tanta oportunidade, a gente pode escolher o tema, escolher o pregador e bota lá na internet e a gente escuta. Mas muitas vezes a gente se envolve com coisas que não tem nada a ver, perdendo tempo, enquanto que as coisas que de fato nos edificam, fica deixado para segundo plano, sabe? E eu não estou dizendo aqui deixe de fazer coisas ruins para fazer coisas boas, não. Às vezes até coisas boas, não, estou aqui envolvido em coisas boas, mas muitas vezes não edifica. O exemplo clássico aqui é aquele lá de Marta, né? Marta estava fazendo coisa boa, mas Maria que escolheu a melhor parte, de estar ali aos pés de Jesus. Então, tendo isso em mente, que já é a última hora e que é tempo de buscarmos ao Senhor, não percamos tempo com coisas que não edificam. E não fique chateado com aquele que te adverte para buscar coisas que valem a pena. Por fim, nós vamos ver aí um terceiro texto que responde de forma cabal a nossa pergunta-tema. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Verso 7. Nós passamos por esse tema recentemente na escola sabatina, e quando eu digo recentemente, é recentemente mesmo, no último sábado, ou seja, ontem, né? Nós passamos aqui por essa temática aí dentro da lição da escola sabatina. Todos acharam? Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Tenhamos em mente o seguinte: guarda, e nós vimos quem é o guarda. O guarda é o Deus de Israel. A que horas estamos da noite? Olha a resposta, ou mais uma resposta. O verso 6 você sabe, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todo aquele que assenta sobre a terra, todo povo, língua, nação e reino. O verso 7 nos traz a resposta dizendo: o anjo diz com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? O verso 7, irmãos, traz a resposta definitiva para a pergunta: que horas são da noite? É chegado a hora do juízo, João diz. E esse juízo, ele tem todo um contexto de adoração. É adoração conforme Deus espera. Se a gente for lembrar lá da história de Caim, os dois são religiosos, mas apenas o Abel foi, além de religioso, foi espiritual. Por que eu posso afirmar que Caim foi religioso? Porque ele ofereceu o sacrifício, porém ele não ofereceu o sacrifício que Deus esperava, ou que Deus determinou. E aí houve aquela fúria, e a gente conhece a história. Mas é tempo de, eu diria até mais, é chegada a hora da conclusão do juízo. E é para a gente ter medo? Não. Para que serve esse juízo que está anunciado aqui? É para investigar se temos observado com atenção o primeiro texto e o segundo texto. Como assim? O que é que diz o primeiro texto? O texto de Oséias. Diz que é um tempo de buscarmos ao Senhor. E o texto de João, da carta de João, diz que já é a última hora. Então, para que é esse juízo? Para saber, para comprovar se de fato temos levado a sério que é tempo de buscar ao Senhor, e que se temos levado a sério que de fato estamos na última hora. Simples assim. Não há necessidade de temer o juízo de Deus, caso estejamos envolvidos no propósito que Ele estabeleceu. E aí me lembrei do texto lá de 1 Pedro 4,7 que diz: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. É pela casa de Deus que se começa o juízo. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se primeiro começa por nós, casa de Deus,
Qual é o fim? Qual será o fim daqueles que não obedecem ou que são desobedientes ao Evangelho? Mas temos que ter isso em mente. Primeiro começa por nós, porque a nós tem sido apregoado esse Evangelho. Então, queridos, que horas são da noite? É hora de buscarmos intensamente, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, buscarmos ao Senhor. Mas também é a última hora. E por fim, é a hora do juízo. Eu creio que a resposta está dada de forma ampla através dos textos. Mas eu quero voltar lá no texto de Isaías, para a gente ver agora, para concluirmos, qual foi a resposta do guarda, daquele guarda lá em especial. Isaías 21 novamente, agora o verso 12, que é onde se encontra aí a resposta do guarda. É um detalhe da resposta do guarda. A pergunta foi feita para um guarda ali, não foi? Guarda, que horas são da noite? E a resposta do guarda, a gente leu e a gente vai ler novamente, diz assim: disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Eu quero me atentar aí para as duas últimas palavras. Voltai e vinde. Irmão, será que já não é hora de voltar e vinde para o estudo da palavra? De forma mais intencional, de forma desejada? Voltai, vinde para uma vida de oração, mais uma vez, intencional, desejosa, com propósito. Voltai, vinde é a resposta do guarda. Que mais? Voltai e vinde, quem sabe voltar e vinde aos cultos da igreja? Cadê você, meu irmão, que não está aqui? Em respeito aos irmãos que estão aqui, louvado seja Deus através das vidas daqueles que estão aqui. Mas era para essa igreja que está tendo um culto, 2 cultos, 3 cultos, se porventura fosse necessário. Mas cadê você que não está aqui? Atentai para a resposta do guarda. Voltai, vinde, quem sabe, para os cultos da igreja. Queridos, ou irmãos que porventura estão em casa, não permita que aquilo que você às vezes desejava ache ocasião nessa pandemia. Quem sabe muitos que estão nos ouvindo agora sempre desejou esse momento. É verdade, estamos tendo aí uma dificuldade, porque para vir para a igreja no sábado temos uma limitação, temos que colocar o nome numa lista, tem uma dificuldade, a gente reconhece. Mas e no dia de hoje? Não é verdade? Por que não nos programamos para estar aqui? Quem sabe a palavra de Deus possa tocar ao coração de cada um dos que terão contato com essa mensagem. Voltai e vinde, porque já é última hora, porque já é tempo de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, porque é chegada a hora da conclusão do juízo. Voltai, vinde ao caminho que leva à vida eterna. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Voltai, vinde a esse caminho que leva à vida eterna, e a vida eterna é Cristo Jesus. Que oração da noite? Hora solene de desejar abraçar o guarda. Sabe? Aquele momento que eu passei por aquele guarda e quis abraçar o guarda. Agora, irmão, espiritualmente falando, é a hora solene de desejarmos buscar abraçar o guarda de Israel, aquele que não nos deixa vacilar, aquele que não nos deixa, aquele que não cochila, aquele que é o guarda de Israel. Que possamos fazer do Senhor o nosso guarda, aquele que nos protege de fato e de verdade, a despeito das perturbações que porventura passamos aqui nessa terra. O Senhor é o verdadeiro guarda, aquele que nos protege e nos guarda de fato. É a sentinela, mas para isso precisamos entender que estamos vivendo em tempo de buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Tempos de buscarmos ao Senhor, porque já é a última hora e tempo de concluir-se esse juízo de investigação. Muitas são as promessas do Senhor.
Eu não quero concluir essa mensagem com esse tom pesado. Por isso, eu quero fazer você elevar o seu coração ao Senhor e não sair daqui pesado por saber que já é a última hora. Na verdade, eu saio feliz, porque a gente não suporta mais viver nesse mundo do jeito que está. E você sai com o coração pesado em saber que é hora da conclusão do juízo. Mas, pelo contrário, sair feliz, porque esse mundo passará e aquilo que é eterno permanecerá. Amém? Nós vamos cantar uma mensagem que fala a respeito de tudo aquilo que vimos hoje. Será uma canção congregacional. Eu vou convidar você a cantar junto. Mas assim, se porventura você não souber a letra, contemple a canção. Não precisa ficar tentando cantar uma música que você não sabe, que eu não sei se você sabe a música. Mas se você souber, cante junto conosco. Mas se você não souber, apenas aprecie a melodia, a letra, porque assim como falou ao meu coração essa canção, eu creio que vai falar também ao coração de todo aquele que contemplar também. Amém? Está na hora, a minha redenção já não demora. O mal que fere a alma vai sumir. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Está na hora, sinais do fim me avisam, é agora. O mal que fere a alma vai sumir. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Está na hora de aquecer o coração, de amar o meu irmão como amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, por Jesus intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Está na hora, a minha redenção já não demora. O mal que fere a alma vai sumir. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Está na hora, sinais do fim avisam, é agora. O mal que fere a alma vai sumir. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Está na hora de aquecer o coração, de amar o meu irmão como amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, por Jesus intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Posso ouvir a trombeta anunciando: chegou a hora de Cristo voltar. Está na hora de aquecer o coração, de amar o meu irmão como amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação
loucamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Amém. Se você ficar de pé para fazer uma oração, para encerrarmos esse momento de reflexão. Espero que a mensagem, que o louvor tenha falado ao seu coração, que possa estar saindo daqui diferente do que quando você entrou, assim como nós aqui agora. Oremos então. Pai, Senhor, o que mais poderia ser dito, Deus, diante de uma mensagem como essa? Não pelo mensageiro, mas pela mensagem, Senhor. Pai, reconhecemos, sem dúvida, Pai, que está na hora, ó Deus, quem sabe de viver a pregação, de amar o nosso irmão como amamos a nós mesmos, Senhor. Quem sabe essa seja a nossa maior dificuldade. Senhor, reconhecemos através da Tua palavra, Senhor, que é hora de buscarmos ao Senhor como nunca antes. Senhor, já é a última hora. Então, meu Deus, não tem como fugir do juízo, mas não juízo de condenação necessariamente, mas um juízo de comprovação que de fato estamos andando no caminho certo. E o Senhor é o caminho, queremos andar por Ele. Alcance, ó Deus, cada um dos corações que aqui estão, Pai, e cada família aqui representada. E também, Senhor, cada adorador que nessa hora parou para ouvir essa mensagem através do recurso que o Senhor providenciou para essa geração, que é a internet. Alcança, Senhor, fale, ministra, não permita que fique só no emocional, mas que haja transformação. Que essa mensagem, ó Deus, acima de tudo, possa promover transformação de vida, reflexão da nossa mente, no nosso coração, para vivermos conforme a Tua boa vontade. Senhor, dá-nos o perdão dos pecados. Não nos trata, ó Deus, conforme merecemos, mas conforme, ó Deus, a Tua infinita graça. Dá-nos a graça de podermos voltarmos para casa na companhia dos Teus santos anjos. Agradecemos, ó Deus, e suplicamos que nos conceda uma semana deleitosa em Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Rogamos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.